Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Malu Nóbrega. Sou terapeuta integrativa já tem mais de 30 anos. Hoje trabalho com alguns recursos, sou hipnoterapeuta, trabalho com psicoterapia integrativa e também com a cura reconectiva e a reconexão. Sou instrutora do trabalho no Brasil. Além disso, eu tenho um projeto chamado 100% Terapeuta, que apoia terapeutas a se manterem através da profissão, né? 100% com que eles ganham exercendo a profissão de terapeutas. Então, eu botei aí na nossa conversa um link, que é o link de um texto que eu vou ler aqui com vocês e a gente vai compartilhar algumas ideias. Esse texto eu escrevi essa semana, né? Tem menos de uma semana, e ele foi compartilhado através do meu mailing, e o resultado foi um resultado muito interessante, né? Porque o título do e-mail era Deus está morto. Então isso instigou as pessoas a lerem e foi uma troca muito construtiva para mim, né? Os feedbacks foram os mais variados, então eu posso dizer hoje que eu acho que eu estou com uma lista de e-mail mais alinhada com a minha proposta de trabalho, com o meu pensamento sobre o ser humano. E desse resultado, né, eu achei interessante trazer esse texto para cá, para a live. Então hoje eu vou ler sobre esse texto, depois eu vou trocar umas ideias com vocês a respeito, tá? Então vamos lá. Deus está morto. Hoje estamos vivendo um momento onde o inesperado acontece e envolve o mundo numa corrente de amor, incerteza, ansiedade, compaixão e criação. Pensar dessa forma parece contraditório, mas hoje o homem, em sua grande maioria, sabe que é responsável e co-criador do que acontece à sua volta. E, portanto, hoje somos co-criadores e administradores do que criamos. Acabou o jardim de infância e agora, como filhos da criação de um Deus que iniciou em algum momento tudo isso, nos vemos como co-criadores e a partir do que já temos, ou seja, do que já recebemos, né, desse Deus criador, evoluímos, continuamos e geramos desafios e soluções, vida e morte, alegrias e tristezas, e tudo é parte de tudo aquilo que é. Deus passou o bastão para você e agora ele se dá o luxo de estar morto. Deixe em nós, como filhos, a fagulha divina e vê em nós a parte capaz de criar novos mundos e caminhos para o nosso reencontro com a fonte de tudo aquilo que é. Alguns perceberam isso há muito tempo. Outros ainda estão testando para ver se é verdade. E outros ainda esperam que tudo venha de Deus. Será que Ele não nos deu bastante para irmos em frente? A reconexão é a essência... Aceitar o bastão e ir em frente e seguir o instinto e sentir o fluxo, sabendo que tudo o que acontece é um grande processo para percebermos a fonte em nós mesmos a cada segundo. Os contrastes
desse processo são nossos aliados. A reconexão a essa essência é inevitável. O que difere em cada um de nós é o tempo, né? Quer dizer, o tempo que a gente leva para realmente estar reconectado a essa fonte, né? Mas se o tempo é uma ilusão, quando entramos na multidimensionalidade, então é uma questão do reconhecer e se manter em conexão. Sua experiência está a acontecer sem limites. E quando conseguimos trazer clareza a esse contato com a nossa essência, né? Nossa alma agradece. Nosso corpo se equilibra e agimos de forma ecológica em equilíbrio com a vida que pulsa em tudo que existe. Recursos para apoiar esse caminho temos inúmeros. Meditar, frequências de energias várias, né, que a gente tem hoje em dia. Interações nutritivas. Escolha nesse momento se apoiar em algo que te leve de volta para o que já és. E já és o bastante. Então, qual foi a minha reflexão, né, a respeito desse momento e a respeito da questão desse delegar poderes, né? A gente não consegue, muitas vezes, se ver como esse ser, com esse poder da criação. E aí, na hora que a gente é colocado à prova, como está acontecendo agora, a gente não consegue, muitas vezes, vir para o equilíbrio e observar um futuro que emerge. Que futuro? Não sei. Mas qual é o meu posicionamento nesse momento enquanto filho dessa criação? Enquanto parte dessa criação? E veja bem, eu não estou aqui querendo levantar bandeiras a nível religioso e nem derrubar bandeiras. O discurso daqui é um discurso reto em relação ao potencial humano. Então, tudo que existe, a partir do momento que o homem existiu, tem como co-criador o homem. E a gente vem, durante milênios, vivendo no mundo e se sentindo separado dessa criação. E aí, na hora que vem alguém, né, e diz assim, não, mas você é co-criador do que está acontecendo, e nós somos, em algum nível, né, nós co-criamos esse momento do planeta, né, não vou dizer universal, porque não é um momento planetário, e em conjunção com todo o universo, mas em algum momento nós somos responsáveis por essa criação desse desafio, do momento agora. E aí, na hora que eu falo assim, Deus está morto porque, caramba, depois dele dar pra gente tudo o que ele deu a nível de recurso, ele como um bom pai, ele está deixando a gente usar esses recursos em nosso benefício. E já faz tempo isso. Então, a gente não está mais aprendendo a utilizar o potencial que nós temos. A gente não está mais precisando
de um Deus que nos apoie e nos, vamos dizer assim, nos dê a comida na boca, né? Como crianças. A gente está precisando de alguém que nos empodere. Que realmente nos faça parte e responsáveis pelo processo que está acontecendo com o mundo inteiro. E na hora que eu sou chamado à atitude, alguns colocam a responsabilidade do que está ruim e está acontecendo em Deus. E se ele é responsável pelo que acontece, ele também é responsável por consertar o que acontece. E não consegue se ver parte de um processo que vai co-criar elementos e caminhos para que a gente saia desse desafio. Juntos. E irmanados dentro da energia da co-criação. E foi muito interessante, né, o processo de escrever esse texto, de mandar esse texto, porque eu não sei de nada. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não estou totalmente confortável dentro do que está acontecendo, eu não sou uma pessoa com fortunas de reservas em dinheiro, eu sou uma pessoa comum como vocês, que está no meio da confusão. Sou profissional liberal, não sou assalariada, não tenho um salário batendo a minha porta sem eu trabalhar, não tenho alguém que me pague para eu trabalhar em casa, trabalho por minha conta. Então, assim, o mundo para mim está igual para a grande maioria das pessoas que se sentem desafiadas nesse momento. Tenho responsabilidades, tenho uma filha que é minha responsabilidade. Então, mudei para São Paulo tem pouco tempo. Quando eu fui negociar com a minha proprietária aqui do apartamento, se ela poderia me dar um desconto, ela disse que não, entendeu? Então, assim, eu vivo no mundo que todo mundo aí está vivendo. E hoje de manhã, diante de um futuro que pode emergir dessa energia que existe em mim, que é a energia de Deus, que foi o criador de tudo isso, que seja, né? Então, eu gosto muito de chamar esse Deus de universo. Então, dentro dessa energia, quando eu acordei de manhã, em vez de eu xingar a proprietária, eu fui fazer o Ponopono para ela, porque eu preciso me abrir para um futuro que vai emergir com soluções. E não sem soluções. Então, esse momento, né, principalmente nós como terapeutas, nós temos que estar apoiando as pessoas a acreditar que existe uma saída. Porque não é porque ela vai acreditar em vão, não é uma ilusão. Existe uma saída que vai ser criada com todos juntos. De que maneira? Não sei. Mas é uma saída construtivista. E aí eu trouxe para vocês, né? Porque assim, não saiu do nada, né? Eu estava lendo alguns textos que eu tenho estudado bastante e surgiu um personagem nesses textos, um antropólogo chamado Gregory Bateson,
que viveu entre 1904 e 1980, e ele teve influências em várias áreas de conhecimento, teve influência nos níveis neurológicos, que eu levei para quem fez as mentorias comigo, levei para vocês experimentarem o que era, fiquei de gravar até um vídeo para vocês a respeito, vou gravar. Ele influenciou o Glinder da PNL, ele teve contatos com a hipnose, enfim, era um cara que tinha uma influência em várias áreas, né? E pegando um texto que foi inspirado, não é dele, mas foi inspirado nele, né? E ele falava sobre o sagrado, né? O sagrado é um intocável, é aquilo que a gente não toca, né? É o que existe, que é. Então, eu trouxe esse texto, eu li, né? E aí eu trouxe um pouquinho deles para vocês sentirem o que é esperar por esse futuro que vai emergir a partir de agora. E é um futuro apoiado nos deuses que existem em cada um de vocês. Nesse poder criador que foi nos deixado como herança e que a gente está tendo que utilizar e não tem muita saída. Quem utilizar, sai do outro lado. E aí, esse texto inspirado nele diz assim: Bateson insistia em qualquer que sejam as outras características definidoras do sagrado, nossa atitude diante dele deveria ser marcada pelo fato de sermos capazes de questionar abertamente, seja o que for que ele pareça ser, e ter a capacidade de receber humildemente as respostas. Essas atitudes, questionar e ser humilde, são as duas das características importantes e definidoras do construtivismo, que diz que não existe uma resposta final ou uma conclusão que possa ser tirada a respeito das questões humanas. Ninguém pode conhecer a história inteira. Por isso, ninguém pode aspirar a arrogância em vez de ser humilde diante da ignorância. Entenderam? Não existe resposta final. Ninguém pode conhecer a história inteira. Então, o não conhecer me leva a ficar curioso diante de um futuro que emerge e que vai ser construído comigo e com vocês, e com outras milhões de pessoas, e todo mundo junto. Mas todo mundo junto tendo a humildade de inspirar a ignorância, porque nós não sabemos o que vai ser, mas nós podemos ficar prontos para um futuro que nós co-criemos com a nossa energia, simplesmente de estar disponível para ele. E agradecido por essa oportunidade. Aí ele continua, dizendo de uma outra maneira, ofereço aqui a prece, eu achei isso interessantíssimo, construtivista, que seria algo assim. Isso já é o escritor do texto, né? Prece construtivista. Nenhuma pessoa pode saber tudo. Nenhuma versão dos acontecimentos pode ser completa. Nenhuma compreensão da realidade pode ser a versão final do porvir humano. Qualquer coisa conhecida agora pode tornar-se relevante no futuro. Alguém já viveu isso? Eu já.
não faz muito tempo. Qualquer coisa que agora é útil pode tornar-se redundante. Alguém já viveu isso? Porque eu já. E aí eu acho engraçado, porque eu tenho amigas que dizem assim para mim, né? Elas devem achar essa mulher maluca, ou ela é maluca, ou ela estava mentindo quando ela disse aquilo com tanta veemência, né? Ou eu não posso confiar nela, porque ela tem uma opinião na hora e outra hora não tem mais, né? E assim, isso acontece quando a gente se abre para o novo. Quando a gente é humilde de entender que tudo bem, naquele momento, o meu pensamento estava naquele lugar, mas mudou. Mudou por quê? Porque eu consegui enxergar as coisas de uma outra forma. E isso constrói novas coisas. Porque se eu continuar com meu pensamento congelado, minhas opiniões congeladas a respeito de alguma coisa, eu não consigo ir além. A não ser que realmente aquela coisa não mude dentro de mim, tá? Então, voltando, ele não acabou a prece, tá? Ele diz: qualquer coisa conhecida agora pode tornar-se relevante no futuro, perfeito. Qualquer coisa que agora é útil pode tornar-se redundante. Qualquer coisa que agora pareça definitiva pode revelar-se insuficiente depois. Já passaram por isso? Tudo o que chegarmos a saber jamais esgotará o âmbito do desconhecido. Tudo o que pensamos saber serve apenas para obscurecer a ignorância do que desconhecemos. Tudo aquilo em que cremos nega necessariamente mundos alternativos. E aí, quando eu li isso me inspirou a escrever esse texto que eu li para vocês antes, né? Deus está morto. Porque eu queria me desafiar, porque eu sabia, eu tinha certeza que as pessoas iam cair de pau em cima de mim, porque elas acreditam o mundo de uma determinada forma e elas nem acabaram de ler o texto, né? Porque eu ainda fiz uma pegadinha, eu botei o texto no e-mail e botei um link para ir para o site. Então a pessoa, para ler o texto inteiro, ela tinha que ir para o site. E muitas nem se deram ao trabalho. Então, é engraçado porque, gente, se a gente acredita, até aqui, quando eu acredito que eu tenho que estar disponível para um futuro que vai emergir, pode ser que eu esteja deixando alguma coisa do lado de fora. Mas na pior das hipóteses, eu estou dando espaço dentro de mim para que venha o máximo de informações e recursos possíveis que eu desconheço. E que a vida se transforme em níveis que eu não posso imaginar agora. Porque eu acredito, aí vem a crença, que só o melhor pode acontecer. E o melhor não é nem sempre totalmente agradável. Mas tudo que acontece é o melhor, porque é aquilo que eu tenho. Eu não tenho algo diferente daquilo. Então, se eu não acolher isso, algo vai ficar do lado de fora. E se ficar do lado de fora, eu fico com um ponto cego dentro da foto inteira, né? Da big picture, né? Como chamam os americanos, né? Eu fico com um ponto que eu não consigo enxergar. E se eu nada sei, como ele diz aqui, nenhuma pessoa pode saber tudo, e realmente eu não sei tudo, mas eu sei
E eu acredito que o contexto que existe no mundo, eu ajudei a construir de alguma forma. Então, se eu ajudei a construir, eu também posso ajudar a consertar o que não está de acordo. E dependendo do nível de crença que eu tenho, né? E se vocês forem pensar a nível, né, religioso, as religiões nas suas unidades, elas sempre deixam algo fora, né? Então elas sempre separam alguma coisa. Aqui nessa religião é desse jeito, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. E é por isso que eu não tenho religião mais. Eu tenho várias práticas religiosas que eu posso entrar e sair e me sentir bem com elas e não vestir uma camisa de uma religião, mas praticar coisas de algumas filosofias religiosas diferentes, porque muito cedo eu descobri, né, eu fui afilhada de uma pessoa maravilhosa, minha madrinha, e ela era babalorixá de um centro de Umbanda, e assim eu cresci, desde que eu nasci até os 17, 18 anos. Quando ela me disse a seguinte frase, eu acho que eu tive ali um despertar, porque senão talvez eu tivesse me aprisionado, mas ali quando ela disse para mim assim, e eu com 18 anos eu frequentava o centro espírita, eu incorporava todas as entidades, eu trabalhava com ela no centro e ela me disse a seguinte frase, se você parar de trabalhar aqui, você não vai ser feliz. E aí eu fui para casa. Fui para casa, cheguei em casa com 18 anos, cabelão, e eu parei assim, disse assim, bom, peraí, tem algo aqui que não está encaixando. Eu estudei em colégio católico, olha que loucura, né? Minha mãe me botou no colégio de freira, minha madrinha era dona de centro de Umbanda, meu pai se dizia ateu, e eu tinha que ir lá estudar no colégio de freira, e aí eu tinha uma formação religiosa. E aí eu pensei assim na minha cabecinha de 18 anos, se eu sou filha de Deus, Ele me quer feliz. Então, não importa onde eu esteja, Ele me quer bem. E Ele não vai me fazer mal. É impossível que Ele me faça mal. E desse jeito, eu nunca mais pisei lá dentro. Então, vou testar isso, foi o que eu pensei comigo, vou testar isso. Não vou mais lá, não vou mais trabalhar lá e quero ver se eu vou ser feliz. E eu fui aprendendo com essa trajetória que a alegria, a felicidade não podia estar fora. Mas isso demorou pra cacete, né? Não foi com 18 anos. Então, fechando, né, toda essa retórica, né, vamos dizer assim, com vocês hoje, o que eu queria expressar com isso, tudo, né, que eu falei hoje é o seguinte, imagine só, né, o meu pai hoje, se ele tivesse vivo, ele ia ter 110, 115 anos. E aí um dia eu nasci desse pai, esse pai foi um cara super importante na minha vida, me ofereceu uma série de oportunidades, e eu me formei, eu virei quem eu sou, ele me alimentou com muitas coisas diferentes. Ontem eu estava escutando o Oswaldo Montenegro, quem apresentou o Oswaldo Montenegro para mim foi meu pai, que chegou com uma fita em casa que ele gravou, porque ele
frequentava as gravadoras, ele trabalhava na Embrafilme, enfim, ele trouxe e disse, escuta esse cara que ele é bom, eu devia ter uns 18 anos, 17. Então, meu pai me deu uma série de recursos internos, de ancestralidade, tudo. Imagine só se ele tivesse que estar do meu lado até hoje, fazendo para mim e construindo para mim a minha vida. E é dessa forma que eu penso Deus. Eu acho que ele olha, de certa forma, para a gente e diz assim, nossa, ele já tem tantas capacidades, eles vão sair dessa. Nossa, como eles são brilhantes. Olha só a confusão que eles arrumaram para eles resolverem. Nossa, que incrível. Olha o ser que eu criei. E aí vocês vão dizer assim, ah, mas tem um monte de gente que tá na merda, tem um monte de gente que não teve o que você teve um monte de gente que não. Tem de tudo, gente. Tem de tudo no mundo. E nós somos responsáveis por essas diferenças. Nós todos somos responsáveis por essas diferenças. E se incomoda, vamos fazer alguma coisa para diminuir essas diferenças. Então, eu não posso conceber um Deus que tenha que estar até hoje responsável por mim. Ah, existe uma sustentação espiritual do planeta, do universo, de tudo? Sim, claro que sim. Mas está na hora da gente levantar, arregaçar as mangas e meter a cara no mundo e fazer alguma coisa com o que a gente recebeu. A gente recebeu muito. E observar a nossa ignorância, porque a gente realmente é ignorante, mas que tal se a gente se abrisse para que o universo nos desse uma resposta? Ou viesse a nossas mãos o material do entendimento do que a gente precisa. Esse cara que a gente está lendo aqui, que a gente leu hoje, ele nasceu em 1904. Imagina, quanto tempo tem isso? Então, recurso está disponível, as respostas estão no ar e a gente precisa se abrir para esse futuro. Esse futuro, ele está esperando seres com energia para se abrir, estar disponível para um novo, para uma nova dimensão de interação com o outro. E aí, hoje eu ouvi uma pessoa que eu gosto muito falando da questão da quinta dimensão. Né? É o Gregory Bateson, não é Patterson, não. É Bateson. E ela falava da quinta dimensão. Todo mundo quer a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima dimensão, a oitava dimensão. Alguém já pensou, já levantou a hipótese disso já está acontecendo e você não está disponível aqui dentro? Então, quando que nós vamos pegar, a se apropriar das nossas vidas e co-criarmos juntos algo, construirmos algo juntos que a gente não sabe o que é, mas que vai ser uma coisa muito legal? Quando? O que mais precisa acontecer? Né?
Como que a gente vai olhar para o outro, né? Porque, é claro, tem pessoas que estão passando dificuldade e é real, e pode ser que eu daqui a um tempo, não sei o que vai acontecer, será que precisarei de algo, da ajuda de alguém? Como que a gente vai olhar com humildade e pedir ajuda de peito aberto? Ou oferecer ajuda de peito aberto? Qual é a questão que existe da gente poder se apoiar a qualquer momento? Quem são essas pessoas, né? Já que o meu canal aqui é um canal, né, essencialmente, né, para falar de terapias e para terapeutas e tal, quem são essas pessoas que querem ajudar pessoas, mas que na hora que o bicho pega, põe o rabinho entre as pernas e fica com medo? Tem um outro pedaço aqui desse texto que ele fala, né, na questão do medo, mas eu não sei se eu vou achar, eu marquei de amarelo. Onde ele fala que a gente constrói um medo e fica aprisionado nele, como se ele fosse algo normal. E esse medo é construído através de quê? Das suas interações com o que você determina que é fechado na sua vida, que é daquele jeito e que não tem espaço para outros questionamentos, não tem a humildade do não saber e também a abertura para os questionamentos. Então eu estou aqui hoje com vocês me colocando à prova, né, para esses questionamentos. O que a gente quer de uma sociedade nova, de um mundo novo, de uma estrutura nova de vida? O que a gente quer disso, desse momento? Né? Então, gente, ó, eu vou fechando, né? Acho que não tem mais nada para falar sobre esse assunto. Se vocês tiverem, né, algum tipo de colocação que queiram fazer, fiquem à vontade. A gente ainda tem um tempo aí, tem alguns minutos, a gente pode continuar aqui conversando, mas eu preciso que vocês interajam, senão fica um monólogo, né? E eu acho que o que eu tinha para falar eu já falei. Eu fiquei muito feliz de perceber a diversidade, né, das pessoas, né, que leram esse texto, porque umas me pediram para tirar elas da minha lista e isso me deixa feliz, porque eu acho que cada vez mais eu preciso estar alinhada com as pessoas que estão alinhadas com algo que eu não sei o que é, mas que é onde eu estou querendo ver emergir, né? Então, eu realmente não sei o que é, mas eu quero viver num mundo de pessoas mais aptas a se abrirem para o inesperado, para o novo, né? Sim, vai ter curso esse ano da cura reconectiva e da reconexão. O nível 2 da cura reconectiva vai ser em setembro, dias 26 e 27 de setembro. Então, quem tiver interesse, tá com um desconto bem importante, está podendo dividir. Então, entra lá no site e se inscreve, né? Ou pede informações. Esse link que eu vou botar aqui de novo, que tem o blog, é o site do Reconectando Ser. Então, lá no site vocês conseguem informações, e quem quiser
não achar, pode me chamar no privado. Vai ter o curso dia 26 e 27. Na primeira semana de dezembro vai ter o curso da reconexão. Então, quem também tiver interesse em fazer o curso da reconexão, que é o nível 3, né? Então, o nível 1 é online, o 2 vai ser em setembro e o 3 vai ser em dezembro. Quem já fez ou não fez, mas já quer se inscrever, pode se inscrever. E, né? Aqui no meu perfil tem um link do projeto do 100% Terapeuta, para a pessoa entrar dentro do projeto e iniciar a trilha dela, do 100% Terapeuta. Não, o curso da reconexão não pode ser online, não existe como. Mas o da cura reconectiva, sim. Então, o primeiro nível é online e o segundo nível vocês vão em setembro para o presencial. E eu acredito que até lá esteja tudo resolvido. E se não tiver, a gente vai adiar, mas vai acontecer o curso, né? Então, ninguém precisa ficar preocupado. Eu vou pagar e não vai ter curso. Não, a pessoa, a partir do momento que ela paga, ela vai fazer o curso. E eu acredito que até a última semana de setembro a gente possa fazer isso numa escala menor, com menos pessoas, dentro de uma segurança. Acho que vai dar tudo certo, tá? Então, eu estou co-criando isso, que em setembro nós vamos estar juntos, muito juntos, dentro do possível, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Espero vocês aqui de novo na quinta-feira para a gente continuar a leitura do Palavras de Salomão. E na terça-feira que vem aqui para falar sobre algum assunto que possa nos enriquecer e nos manter conectados, tá bom? Um grande abraço, boa noite, obrigado pela presença de cada um de vocês.